Mulher pelada. A situação do Valder. Mulher pelada. Diante do Fundo Monetário. Mulher pelada. Tiramos 28 milhões. Mulher pelada. O presidente Lula tirou Mulher pelada. o Brasil da pobreza. Mulher pelada. Antes de trazer o Jacão, eu queria trazer uma pessoa que a gente não coloca aqui na nossa live, não põe em vídeos e não traz há muito tempo, que é o Silas Malafaia. O Silas Malafaia, ele... Vai lacraia. Ele ficou puto, porque ontem pintou uma notícia, Helder, uma notícia do genro dele, né? E ele ficou abismado, né? Porque o genro, uma reportagem apontou o genro dele como campeão em receber dinheiro de emendas parlamentares. Você acredita nisso? O genro do Malafaia? Eu não imaginaria que o Malafaia teria uma família assim, né? Então, o Globo publicou isso, a gente vai mostrar aqui, né? Antes de trazer o vídeo do Malafaia, para saber o que é que ele ficou tão puto, né? Temos que trazer. Genro de Malacraia vira campeão de emendas, gera crise interna em Universidade do Rio. Projeto de 14 milhões de professor da Rural causou estranheza pelo volume atípico de bolsas e está associado a uma renúncia coletiva na fundação que lida com processos do tipo: os deputados direcionaram núcleos. Casado com uma das filhas do pastor Silas Malafaia, figura religiosa que mantém constante interlocução com a classe política, o professor Anderson Silveira é hoje o líder de captação de emendas parlamentares em uma universidade do Rio de Janeiro, o que levou a uma crise interna com direito à carta de renúncia coletiva. Um projeto coordenado por ele obteve 14 milhões por meio do Ministério do Esporte no ano passado, mais que o dobro do segundo colocado na Universidade Federal Rural do Rio, o FRRJ. O Globo identificou cabos eleitorais e aliados de deputados na lista de remunerados pelo projeto, que distribuirá ao todo 11,7 milhões apenas em bolsas, sendo 7 milhões para pessoas de fora da universidade. Batizado de Programa Esporte para a Vida Toda, o Previte, o projeto prevê 75 núcleos de prática esportiva em mais de 20 municípios no estado do Rio. Ao menos 14 funcionários funcionam em igrejas e tem envolvimento de pastores. Ao menos 14 funcionam em igrejas. O Previte foi custeado com o termo de execução descentralizado do Ministério do Esporte para a universidade, o que dificulta o rastreio dos padrinhos dos recursos. O Globo apurou que os deputados Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, aliada do prefeito da capital, Eduardo Paes, e Roberto Monteiro, do PL, correligionário do governador Cláudio Castro, fizeram indicações de núcleos. Anderson admite que parlamentares indicam locais para o projeto funcionar, mas alega não saber quem são os padrinhos dos recursos e nega que o fato de ser genro de Malafaia tenha ajudado na captação da verba ou na escolha desses núcleos. Ele diz, Malafaia, nem sabe que eu trabalho com esse tipo de coisa. Os parlamentares não determinam, mas eles chegam a solicitar que haja, quando possível, uma atenção para essa ou aquela região. Pode acontecer de o parlamentar fazer algum tipo de propaganda do próprio núcleo, mas isso está fora do nosso controle, argumentou. Instâncias do controle interno da universidade mostraram preocupação com a quantidade de bolsas distribuídas em projetos de Anderson, considerada atípica para os padrões da Rural. O montante destinado a esse tipo de auxílio corresponde a mais de 80% dos 14 milhões. Internamente, o Previte é visto como uma iniciativa de pouco retorno à universidade, já que é voltado, sobretudo, para o público externo. E aí, a foto aqui, né, com o genro do Malafaia. Anderson é casado com uma das filhas de Silas Malafaia, e o Malafaia esperneou, né? Ficou puto, né? Falou, não é possível que estão fazendo isso comigo, meu genro, tão legal. Aqui ele perde completamente a linha, vamos ver. E aí, olha só, genro de Malafaia é campeão de emendas. Isso é coisa de jornalista canalha, esse vagabundo tinha que ser demitido, sabe? Que quem manda as emendas é o deputado. Só passa pela universidade, porque tem que ser assim, para execução. E aí põe uma foto, olha a bandidagem, gente. Isso é jornalismo sério? Põe uma foto grande do meu genro. Tá magro aí, hein? As fotos estão lícitas, aí apaga da minha esposa e da minha nora. Isso aí é jornalismo sério? Isso aí é um jornalismo sério, gente? Eu fico revoltado. Isso é coisa de canalhas, de bandidos. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação. Meu genro não pega dinheiro nenhum. É apenas o coordenador da execução. Não pega dinheiro, não decide dinheiro. Tudo safadeza para tentar me denegrir e também as igrejas evangélicas diante da opinião pública brasileira. Que vergonha, hein? Que jornalismo, que lixo é essa gente? Onde chegou o Globo? Está precisando de matéria para poder angariar pessoas para assistir? É isso? Que vergonha!
Meu Deus, tenha misericórdia do povo brasileiro. Não, pelo contrário, parabéns ao Caio Sartori Sim. e ao Bernardo Melo Franco pela matéria, uma matéria que é muito importante, Beze, independente aí do Malafaia ter ligação direta ou não. As investigações dirão se ele tem alguma influência no repasse dessas emendas que vão para o genro dele. Mas por que é importante uma matéria como essa? É simples, né? O que a gente vê acontecer no Brasil atualmente é que as emendas parlamentares, elas são usadas como uma espécie de execução privada de dinheiro público. E aí você privilegia um determinado curral eleitoral, privilegia um prefeito amigo, privilegia uma ONG, privilegia uma universidade. E isso vai fazendo com que nomes como, por exemplo, do genro do Malafaia ganhem uma atração política, depois virem deputado federal, senador. A gente vai se perguntar no futuro, de onde surgiu esse cara? Esse cara surgiu dessa maneira, né? Pegando emendas para beneficiar uma determinada população e ganhando capital político para ele mesmo virar um deputado, um senador, um prefeito de uma cidade do interior, enfim. Não sei qual que é a ideia desse sujeito. E o Malafaia fala, bom, eu não tenho nenhuma ligação, vocês estão querendo ligar aqui o nome do meu genro a mim, ele também não está fazendo nada de errado. É difícil de acreditar no Malafaia, porque o Malafaia, ele é um pastor muito esperto, tá? E esses chiliques que ele dá contra o STF, as operações da Polícia Federal e em defesa do bolsonarismo não é à toa. Tem muito interesse político e de poder por trás. Ninguém entra numa dessas sem ter um monte de interesses escusos. Você acha que o Malafaia não se candidatou e colocou um monte de testa de ferro no governo, né, no legislativo, por quê? Porque para ele é mais fácil manipular do que dar a cara dele a tapa. É muito mais fácil você administrar esses recursos políticos que você consegue com a eleição de um Sóstenes Cavalcante, estando de fora e não colocando a sua cara a tapa. Até porque ele é um pastor, entendeu? Fica mais tranquilo, assim, tipo, ó, eu não sou político, aqueles caras que são. Enquanto isso, ele tá ali, né, articulando dentro do legislativo com os pau-mandado dele. Então, a investigação dirá se ele tem vínculo ou relação. Mas, para mim, não tem a menor base o Malafaia ser um advogado pró bono do Bolsonaro e do bolsonarismo sem que isso parta de um interesse pessoal dele. Ele não ia se desgastar publicamente tanto assim se ele não tivesse interesse político e pessoal nisso, gente. É evidente, entendeu? E ele fazer esses deputados que funcionam como pau-mandado dele na Assembleia Legislativa do Rio, Câmara Federal, Câmara de Vereadores por todo o Brasil, não é desinteressado, né? Não é porque ele acha o Sóstenes um galã, uma lindeza, um gostoso. Não é por isso. Não, e ele vazou, voltaram a um vídeo, vazou não, né? Recuperaram, resgataram o vídeo dele quando ele era muito novo, usava um bigodão, tinha um cabelo mais comprido, assim, né? Mulher falando, pelada. Obcecado por o assunto de mulher pelada. Mulher pelada. Obcecado, mulher pelada. Vamos ver Mulher aqui, pelada. ó. Quem não assistiu, Mulher Pelada do Malafaia, porque é uma obsessão dele. É impressionante. Propaganda de chinelo de dedo, mulher pelada. Propaganda de chuveiro, mulher pelada. Propaganda de pia, mulher pelada. Propaganda de vassoura, mulher pelada. Propaganda de cera, mulher pelada. Propaganda de lata vazia, mulher pelada. Mulher pelada. Mulher e propaganda pelada. de mulher pelada, como que fazia? Com vassoura? Aí você coloca pensamentos bizarros na minha cabeça. Mas era verdade. Malafaia tá certo. Propaganda de chuveiro, mulher pelada. Mulher pelada. Né? Propaganda de de biquíni. Brahma, mulher pelada. Propaganda de cigarro, mulher pelada. Eu tinha 10, 9 anos e era assim. Propaganda de brinquedo, mulher pelada. Propaganda do gurizão da Grow, mulher pelada. Nessa época, era sempre assim que fazia propaganda. Propaganda, mulher pelada. Mulher pelada.
Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Bege, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro, você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada. Só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.